grupo, né, sobre os impactos clínicos dessas células CAR-T anti-CD19, né, e essa meta-análise é um pouco diferente, porque a gente teve um foco um pouco mais na questão estrutural do CAR e tudo mais, mas também avaliamos vários parâmetros clínicos, acho que vai interessar a todos, espero que interesse, né. E agradecer a todos os colaboradores que a gente tem, né, porque esses trabalhos todos não são feitos sozinhos, né. E aí, vamos falar um pouco de CAR-T, então, acredito que todos saibam já um pouquinho sobre isso, mas vamos lá, né. Então, o que é muito interessante da CAR-T é que a gente usa o nosso próprio sistema imune, reprograma o nosso próprio sistema imune para combater os tumores, né, utilizando os nossos linfócitos T, reprogramando esses linfócitos T geneticamente, para que eles sejam capazes de reconhecer lá o tumor, né. E para fazer isso, então, o que a gente faz? A gente precisa desenhar, né, e montar, por biologia molecular por clonagem, um receptor artificial, que nós chamamos de CAR, né, do inglês Chimeric Antigen Receptor, né, então um receptor quimérico contra um antígeno expresso lá pelo tumor, e a gente expressa isso em linfócitos T e outras células imunes. Hoje em dia a gente já está fazendo coisas de macrófago, NK também, né, mas o foco aqui é CAR-T, então vamos falar de CAR-T, tá? E aí, quando a gente tem, então, essas células armadas aí contra o tumor, a gente consegue vencer diversas barreiras que o sistema imunológico normalmente tem, né, contra, que permitem, né, o desenvolvimento do tumor, tá? Então, acredito que, só para relembrar aí, bem rapidamente, né, quando a gente tem lá o tumor, por que o tumor não consegue ser reconhecido de forma eficiente pelos linfócitos T? Porque, para o tumor ser reconhecido pela célula T, ele precisa, primeiramente, apresentar algum peptídeo via MHC para o receptor de linfócito T, o TCR, né, lá do linfócito, e esse primeiro sinal, ele não é suficiente para engajar uma completa ativação desse linfócito. É necessário, além desse primeiro sinal, um segundo sinal, que é promovido por ligação de domínios coestimulatórios, como, por exemplo, o CD28, lá no linfócito T, com o CD80, lá da célula tumoral. Então, a célula tumoral, o que ela faz? Ela regula essas coisas via de regra, né? Ela não vai ficar expressando peptídeo via MHC e também não vai querer apresentar molécula coestimulatório, porque ela não tem interesse nenhum em ser vista por esse sistema imune, certo? E combatida. Então, a CAR-T, o CAR, né, ele veio para que a gente não precisasse de tudo isso, né? No CAR, a gente constrói esse receptor artificial de forma que a gente coloca todos esses domínios em uma molécula só. Então, a gente vai ter lá um domínio de ligação, né, extracelular, que geralmente é um SCFV, um Single Chain Fragment Variable, que é aquela parte lá da imunoglobulina que é variável, essa porção, né, que a gente consegue fazer, então, selecionar essa aqui por técnicas de phage display, de dist display, algumas técnicas específicas que a gente consegue selecionar essa molécula contra um alvo específico, lá o antígeno do tumor, e a gente coloca lá no domínio extracelular, coloca aqui um domínio que a gente chama de hinge, que é o dobradiça, né? Ele é um espaçador e também dá uma movimentação para esse SCFV conseguir interagir com o antígeno lá do seu tumor, para o qual ele foi projetado. Isso aqui está associado a um domínio transmembrânico, que geralmente vem aí de CD28 ou CD8-alfa, tá? E eu estou dando esse nível de detalhe porque vocês vão perceber que quando eu passar para a meta-análise, eu vou precisar que vocês saibam um pouquinho sobre isso, tá? Então, a gente vai ter lá o transmembrânico, a gente vai ter a parte intracelular, um ou mais domínios coestimulatórios, os mais comuns são CD28 e 41BB, e eles vão estar ligados também ao domínio de ativação CD3-zeta, que é esse aqui, do sinal 1, né? Então, aqui a gente vai ter o sinal 1 e o sinal 2 do domínio coestimulatório em tandem, né? E aí, quando a gente tem só a ligação, simples ligação mesmo, do SCFV com o antígeno tumoral, a gente já tem a completa ativação do linfócito T, e aí ele vai liberar granzimas, perforinas, que são substâncias que são citotóxicas, né? Que vão permitir a morte dessa célula tumoral. E é por isso que é tão potente, né? Porque a gente não precisa de tudo isso. A gente consegue simplesmente, por uma ligação, ter a ativação completa desse linfócito, tá? Então, essas células CAR-T vieram realmente para revolucionar aí, né? Então, a gente está crescendo muito nesse mercado, esse campo de terapia. E falando um pouquinho de como se faz CAR-T, acredito que, só para também deixar todo mundo no mesmo ponto, né, de conhecimento aí, primeiro, para você fazer o CAR-T, a gente tem que clonar esse CAR. Então, a gente constrói, lá no laboratório, por exemplo, a gente constrói o CAR, né? Então, a gente clona diversas partes. Todas essas partes que eu falei para vocês, a gente clona em um vetor, normalmente é um plasmídio específico, né? A maior parte dos CARs, todos os comerciais que a gente tem aprovados aí pela FDA, Anvisa, são todos a partir de vetores virais, né? Ou lentivírus ou retrovírus.
no nosso caso, nós trabalhamos com lentivirus, mas hoje em dia a gente já tem também alguns vetores não virais, principalmente sistemas transposon, transposase, que também vêm sendo utilizados, tá? Com um pouquinho, a eficácia um pouco menor ainda, mas tem alguns probleminhas aqui. Então, os virais ainda são o carro-chefe, tá? E aí a gente clona, então, esse CAR, né, no vetor viral, só que não, o vírus, né, a gente fala vetor viral, na verdade o vírus a gente tem que montar o vírus inteiro, tá? Não é simplesmente uma clonagem, um vetor, né? Nós, na verdade, temos, além do vetor que nós chamamos de transferência, que é um vetor que tem todas as sequências do CAR, o transgene do CAR, nós temos também outros plasmídios que têm as diferentes partes que vão compor o nosso vírus, né? Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem todas as enzimas, toda a parte de proteínas estruturais desse vírus também, né? E envelope, que vão direcionar esse vírus para entrar numa célula específica. Então, tudo isso a gente combina e a gente faz uma transfecção de células REC-293T, que são células embrionárias renais, né? Mas essas células, elas são ideais para a gente fazer vírus, elas têm uma série de modificações que favorecem, né, a replicação desses plasmídios e a produção de um alto título de vírus. A gente produz esses vírus no laboratório, um laboratório NB2, né, de nível 2 de biossegurança, e aí nós, então, purificamos esses vírus do sobrenadante dessas células, concentramos esses vírus para termos, então, um produto final aí, né. Logicamente tem uma série de coisas de controle de qualidade, tem que ser feitas em termos clínicos aí, tem que ser tudo feito em grau GMP, né, em boas práticas de manufatura, para garantir a segurança desse produto. E aí sim, a gente parte lá, então, para o paciente, né? Então, o paciente, ele vai ter, o que a gente vai fazer primeiramente é uma leucoférese, né, para separar aí a fração mononuclear, né? E a partir disso, o paciente normalmente é submetido a uma quimio linfodepletora, né? E enquanto isso, o produto vai sendo preparado. Então, a gente faz uma separação, dependendo do produto, um processo um pouquinho diferente. Os mais avançados, hoje em dia, a gente separa CD4, CD8 e mistura em proporções específicas, ativa essas células em cultura, transduz, então, com os vírus. Então, aqui a gente põe em contato com os vírus, né? Então, os vírus vão passar todo esse transgene para a célula do paciente, e aí a gente vai expandir isso lá em cultura, que a gente vai ter, então, as CAR T-cells lá. E uma parte desse produto é criopreservado, aliás, uma parte, desculpa, o produto normalmente é criopreservado, né, e infundido no centro, no local, né, em que ele vai ser aplicado, tá? Logicamente tem um controle de qualidade importante aqui, né, para a gente saber também se esses produtos está adequado para infusão, tá? Hoje em dia ninguém mais faz isso à mão, né, a gente faz, na verdade, no laboratório, porque nós fazemos tudo à mão, porque não temos, né, esse tipo de equipamento, mas nos grandes centros, hoje em dia, já tem processos mais automatizados, né, para produzir. Na verdade, toda a produção viral é feita em laboratório mesmo, né, e aí a parte só da preparação das cartidô, a partir da leucoférese lá do paciente, as bolsas vêm para cá e aqui é feita a transdução com o vírus, né, e a expansão das células, tá? Nesse sistema, esse é um sistema, um exemplo, que é o CliniMax Prod, é um dos mais usados aí para fazer CAR-CD19, né, mas tem outros também, tá? E aí, mais focado aí no que eu vim falar para vocês hoje, a gente sabe que nós temos hoje sete terapias celulares aprovadas, terapias celulares não, CAR-T, né, aprovadas pela FDA, tá? Sendo 5, né, para leucemias e linfomas de linfócitos B, que são todos os CAR anti-CD19, e 2 contra mieloma múltiplo, sendo que dessas só 4 estão aprovadas aqui no Brasil. Eu deixei até o asterisco aqui em verde, né, para vocês verem. São o Yescarta, né, que é o Axicel, o Tecartus, o Brexucel, ambos são da Kite, com pequenas diferenças aqui em termos de como ele é aplicado, né, o Brexucel, ele é um CD4, CD8, 1 para 1, aqui a gente tem só CD3, tá? E aqui tem eliminação de CD19 positivo com BIDs, né, para diminuir a toxicidade, tá? E eliminar as células tumorais, obviamente, né? E quando a gente tem aqui o Kymriah, né, também, que é o Tizacel, também é aprovado aqui no Brasil. O Lisocel ainda não está aprovado no Brasil, nem o Obecel é mais novo, tá? Foi aprovado em 2024 para LLA, né, refratária, né, e tá certo, o Obecel, né, então esse aqui a gente não tem no Brasil. E aí o mieloma múltiplo a gente só tem o Ciltacel mesmo, tá? Que ele é o anti-BCMA.
Então, vou focar aqui nos que estão, não só nos que estão aprovados para o Brasil, mas em todos eles, até aqui, na verdade, tá, gente? Então, eu vou falar, vocês vão ver que na nossa meta-análise a gente incluiu tudo que for Yescarta, Tecartus, Kymriah, e tem Breyanzi também, tá? O Alcacil não, porque é um produto mais novo, então a gente ainda não tinha estudos, na época que a gente levantou, ainda não tinha estudos para incluir dessa construção, tá? E por que eu estou mostrando aqui para vocês aberto assim, né? Porque tem uma grande questão nesse campo, né, que é a constituição do CAR, né? Então a gente tem lá, todos eles têm o mesmo CSV nesse caso aqui, tá? Todos eles têm o CFV murino, né, anti-CD19, e eles têm o RINT, o transmembrana e o coestimulatório variável. Então, o Yescarta e o Tecartus, eles são iguais em termos de produto de CAR, né? Todos têm CD28 nos 3 domínios. Já o Kymriah, ele tem CD8-alfa, CD8-alfa, RIND e transmembrana, né? E no coestimulatório ele tem o 4,1-BB. E o Breyanzi tem o GG4 no RIND, CD28 no transmembrana e 4,1-BB no coestimulatório, né? E as aprovações estão todas aqui para cada uma das doenças pelo FDA, né? Então, o que acontece? A gente tem uma questão aí de quando vai construir um CAR novo, qual seria o melhor domínio a ser inserido, né? Essa sempre foi uma questão, né, que eu tenho. Eu tenho o CAR, que é totalmente CD28, os meus do meu laboratório, né? Tenho desse tipo, e tenho também CD8-alfa com 4,1-BB, tá? E aí eu ficava pensando, poxa, mas seria interessante a gente saber em cada domínio o que performaria melhor, né? Então, daí surgiu a ideia de fazer essa meta-análise, tá? Na verdade, é uma revisão sistemática, meta-análise, eu coloquei até o DOI aqui, se alguém quiser pegar em mais detalhes, né? E, aliás, gente, eu vou pedir para vocês só me controlarem um pouco o tempo, tá? Para eu não passar aqui, mas tá tranquilo por enquanto, né? Tranquilo. E, por favor, né? Então, e aí a gente então avaliou, né, quais são os mais eficientes aí para a construção do CAR. Essa foi a nossa pergunta. Nós avaliamos tanto resposta completa, ativa e sobrevida global. Foi só o que foi feito. Vocês vão ver que a gente avaliou vários outros parâmetros que vão interessar mais a vocês, né? Logicamente que quantitativamente a maior parte dos estudos que nós temos são do Yescarta e do Kymriah, né? Na verdade, dos produtos até antes, né, de ter esses nomes comerciais aí, né? Então, uma série de estudos clínicos desses dois, são a maioria, obviamente, mas nós temos também dos outros dois, tá? Só do Alcacil, que eu fiz até um xizinho aqui, a gente não tem nenhum estudo, tá? Incluído aqui. Porque essa meta-análise demora muito, né, gente? Não sei se vocês têm experiência com meta-análise, mas demora muito para ser aprovada e o nosso trabalho é imenso. Então, a gente teve um problema sério com isso, porque era difícil achar revisor que queria aceitar, analisar o trabalho. E a gente perdeu muito tempo, acabou sendo publicado muito tardiamente, né, essa meta-análise, perto da época que a gente levantou os dados. Isso chateou muito a gente, né, porque essas coisas são interessantes para que seja bem atual, o mais atual possível, né, mas, bom, a gente faz também o que pode, né. Vamos lá. Então, o que mais que nós analisamos, tá? Além de analisar os domínios, né, do CAR individualmente, como eles poderiam impactar aí nas respostas clínicas, a gente avaliou também impacto de idade dos pacientes, de tipo de tumor, tá? E aqui, logicamente, que também a gente teve que agrupar um pouco por conta do N, né? Então, linfoma não Hodgkin, a gente colocou como conjunto, aí Hodgkin tem poucos estudos também, né? LLA e LLC, e aqui a gente teve que agrupar, tá? Então, como tem poucos estudos de LLC e linfoma de Hodgkin, a gente acabou usando, na verdade, principalmente o que a gente agrupou aqui foi linfoma não Hodgkin e LLA, tá? E aí o produto farmacêutico do CAR também, então a gente separou por produto, né? E aí a gente tem o Yescarta, o Kymriah e os outros também a gente teve que juntar, né? Porque não tinha N suficiente para fazer análise separada, né? Meta-análise tem uma série de critérios aí. Então, menos de 10 estudos, tem umas coisas que a gente precisa, 10 estudos não, N de 10, né, não pode usar para meta-análise, quando tem pouco paciente, tem umas coisas que a gente exclui, então, esses estudos mais iniciais, essas terapias mais novas eram menores, então, tem muita coisa que também não deu para a gente colocar, tá? E número de infusão, né, de células CAR-T, uma infusão, 2, mais que 3, ou variável, quantidade de células injetadas, então a gente teve um trabalhão para certificar tudo isso. E como critérios de inclusão, a gente teve pacientes com leucemias ou linfoma CD19 positivos, tá? Então, aqui tratados com CAR-T de segunda ou terceira geração, a gente excluiu de primeira, porque de primeira é baixíssima eficiência, né? Então não faz sentido a gente manter.
e estudos todos com dados originais, obviamente, né, não tem nada de que seja revisão ou meta-análise, né, tudo em inglês, e estudos que tem menos de 10, menor ou igual, né, menos de 10 pacientes, a gente incluiu no resumo, na parte da revisão sistemática, mas para a meta-análise eles foram excluídos, tá, por conta das restrições estatísticas. E como exclusão, a gente logicamente usou como desfecho primário aí a resposta completa, a melhor resposta completa. Então, se o estudo não tinha relatado a resposta completa, a gente excluiu, tá? CAR dual também, se o CAR tinha mais de um domínio de ligação além de CD19, né? Outros tipos de células CAR, como NK, macrófago, né? Também foram eliminados. Combinações, porque tinha muita coisa também associada de CAR anti-CD19 com alguma outra combinação, a gente também excluiu, tá, para não ter esse viés. Pacientes com tumores CD19 negativos também, né, e séries de casos, meta-análise, como eu falei, também foram, a gente excluiu, tá bom? Então, esses foram os principais critérios, e a ideia, gente, aqui, realmente foi fazer uma coisa que, para muitos, talvez não seja algo tão, que seja bem questionável mesmo, porque a gente colocou diversos tipos de doenças juntas para fazer uma análise, né? E assim, logicamente que tem uma série de problemas em se fazer isso, né? E uma grande heterogeneidade no estudo, tá? Mas a ideia, como eu falei para vocês, principal seria avaliar a eficácia dos domínios do CAR. Então, para isso, eu precisava de uma resposta mais global mesmo, tá bom? E vocês vão ver que não ficou tão distante fazendo dessa forma do que a gente tem nos estudos clínicos, e a gente também separou por doença, então vocês vão conseguir ter uma ideia interessante aqui, mas obviamente que era esperado, tá? Esse estudo ter uma heterogeneidade muito grande. Tem mesmo, tá? Então eu coloquei aqui todas as análises que a gente tem, né? O Funnel, o Radial, o Baljar, cada um deles avalia parâmetros um pouquinho diferentes, né? E também não vou entrar nisso que é um pouquinho chato aí, mas de forma geral que ele avalia a heterogeneidade, a simetria dos estudos, né? Se estudo tem N pequeno, fica fora, e se é muito heterogêneo, né? Também fica aqui mais para a direita, mais para cima, enfim. Já mais consistência dos estudos, os mais agrupados estão mais consistentes. Então, a gente vê que, obviamente, ela tem grande heterogeneidade, era esperado, tá? A gente usou o modelo randômico para fazer essa meta-análise por conta disso, mas a ideia aqui era ter um instrumento gerador de hipótese, gente, capturar efeitos mesmo numa área que a gente sabe, estudo de CAR-T, como que é estudo clínico de CAR-T? Nunca se tem estudos enormes, randomizados, né, com um N absurdo, não existe isso para CAR-T, é uma terapia autóloga, então os estudos são pequenos, né, e o N pequeno, né, então o que a gente tenta aqui é realmente agrupar para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo, tá, então a ideia foi essa mesmo, e pode vir críticas, a gente está acostumado com isso já, né, porque realmente é um balaio de gato, né, está colocando um monte de coisa junto que não necessariamente isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, não deve nortear decisões clínicas, eu gosto de falar isso antes de começar a apresentação, tá? Porque olhem, né, com um intuito acadêmico aqui de a gente ter ideias e correr talvez estudos clínicos assim, em cima disso, né? Mas não deve nortear decisões clínicas, tá bom? Então aqui a gente apresenta o fluxograma, né, de avaliação de elegibilidade, de acordo com o Prisma, né, então nós avaliamos 1.689 estudos, né, desses estudos a gente excluiu alguns por ferramentas de automação, né, por diferentes critérios que eu já expliquei para vocês, e que nós realmente analisamos diretamente, foram 237, excluímos uma grande parte por conta de não ter reportado o BCR, né, que era o nosso desfecho primário, tá? E os outros, que eu já também falei, os critérios para vocês que foram de exclusão, tá? Então, o que nós incluímos efetivamente na revisão sistemática foram 56 estudos, em que tinham, então, um total de 2.809 pacientes, tá? Que isso seria impossível no estudo de CAR-T, né? Individual ali, então, tá? Para explicar um pouquinho para vocês por que a gente fez dessa forma, né? Então, esses estudos tinham tanto resposta completa quanto objetiva, e de sobrevida é um pouco mais difícil, né? Então, o N é menor, que na verdade seria o principal desfecho mais interessante, talvez, aqui, mas como tem um número menor de estudos, a gente optou por deixar como um desfecho secundário para ser estudado, tá? E aí, o número menor de pacientes, né? 42 estudos, 2.393 pacientes. Por conta das regras de meta-análise, né, que eu já expliquei também para vocês, de N tem que ser maior que 10 e tal, a gente acabou também, então, tendo para a meta-análise um número um pouco menor de pacientes, mesmo assim, ainda um número bastante expressivo, tá? 46 estudos incluídos
para o desfecho primário, resposta completa, e para também desfecho secundário, resposta objetiva, e a sobrevida global aí, 37 estudos com 2.356 pacientes. Então, por mais que tenha um erro, é um N bem expressivo, tá? Então, é interessante que a gente olhe isso com cuidado, né? E aí, a gente tem aqui um baixo risco de viés, usamos um questionário adaptado para avaliação de viés individual de cada artigo, e individualmente os artigos são bem delineados, tá? A maioria tem um baixo risco de viés, né? Dos que foram incluídos, obviamente, né? Só tem pouquíssimos aí que tem um viés um pouquinho maior, médio, e nós avaliamos, então, 3 desfechos clínicos, resposta completa, melhor resposta objetiva, sobrevida de 12 meses, e 12 covariáveis, mais análise de viés. A gente tem 39 forest plots, eu não vou apresentar para vocês as 39, fiquem tranquilos, eu coloquei aqui, tá? Para vocês não se desesperem, mas eu vou sumarizar os principais achados que a gente teve, tá? Mas foi um trabalho grande, foi um trabalho bem grande. Então, a gente vai começar falando para vocês do global, né, dos principais, da análise global aí de BCR, BOR e overall survival, né, de sobrevida de 12 meses. E a gente começou aqui, então, lembrando que aqui todas as doenças estão juntas, tá? Então, todos os tipos de tumores que nós falamos estão juntos, né? CD19 positivos. Então, a gente tem uma resposta completa. E é muito interessante, eu acho, esse dado, gente, porque não tem, assim, quando você vai falar assim de CAR-T, qual que é uma eficiência geral de CAR-T para tumor CD19 positivo? Não tem esse dado, assim, né? É difícil a gente encontrar esse dado. Então, a gente colocou junto também, apesar de saber que tem isso, né, uma série de críticas em cima disso. Então, em termos de resposta completa, a gente conseguiu encontrou uma proporção de 56% de pacientes que tiveram resposta completa, né, de resposta objetiva, 75%. Então, a gente sabe, né, que a eficiência realmente é bastante alta. Lógico que a LLA puxa um pouco isso aqui para cima, tá? Mas, de qualquer forma, é bem importante, né? E resposta completa muito alta também, tá? E a sobrevida de 12 meses, aí 60% dos pacientes vivos em 12 meses, né? Quando a gente vai aí para tipo de tumor, a gente encontra, a gente acabou segregando, né, em linfoma não Hodgkin e leucemia linfóide aguda por conta do N, que é necessário para a meta-análise, né? Então, o que a gente encontra principalmente aqui, que a LLA tem aí a principal diferença é na resposta completa, né? A gente encontra uma diferença de 22%, né, em relação a linfoma não Hodgkin de eficiência para as terapias anti-CD19, né? Que é bem impressionante, é importante essa diferença. Para a resposta objetiva, 9%, né? Superior para LLA. Mas olha que interessante, para a sobrevida de 12 meses, a diferença é muito pequena, tá? Entre os dois grupos, né? Então, isso é um dado interessante, né? Porque todo mundo fala, é melhor para LLA e tal, mas na sobrevida mesmo, a gente não vê essa diferença tão expressiva, tá? Inclusive aqui, linfoma não Hodgkin ligeiramente acima, né? Tá? Mas isso é interessante. Então, a gente vê que, por exemplo, no caso de linfoma não Hodgkin, às vezes o paciente não teve uma resposta completa tão talvez não tenha tido uma resposta completa aqui, mas teve uma sobrevida um pouco maior, né? Então, independente dos pacientes terem apresentado uma resposta objetiva super, hiper elevada ou completa até aí, né? Eles podem ter algum tipo de benefício da terapia, né, em termos de sobrevida, tá? Em termos dos domínios que eu falei para vocês, né, do RIND, transmembrana e coestimulatório. Então, quando a gente vai lá para o RIND, a gente percebe que quando a gente coloca o CD28 no RIND, a gente teve dos 3 parâmetros dos fechos clínicos, a gente teve também uma superioridade, tá? Especialmente em relação a GG4, né, que é o domínio do Lisocel, que é um dos produtos que tem uma eficiência interessante, terapêutica importante aí, mas no estudo isso a gente sabe de outros estudos clínicos, né? Mas o domínio GG4 em si ele é com certeza o pior, né, em termos individuais aqui. Eu fico pensando, o Lisocel, que é um produto mais recente que tem demonstrado resultados clínicos bem interessantes, se talvez tivesse um outro domínio range, talvez ele poderia performar ainda melhor, tá? Porque ele é realmente, dentre todos, o pior, né, domínio em termos do que a gente encontrou aqui, tá? O CD8 e o CD28 para
para essa região RIND, dobradiça, a gente vê uma diferença um pouquinho menor, mas ainda assim o CD28 é superior, tá? Para o transmembrana, a gente vê também CD28 tem uma diferença mais relevante aí para a resposta objetiva, né, de cerca de 9%, para os outros desfechos foi menos relevante. E para o domínio coestimulatório, também, novamente, CD28 no coestimulatório tem diferenças mais relevantes para a resposta objetiva e para 14% e sobrevida 10%, tá? A diferença aí. Né? Então, a gente percebe que o CD28, individualmente, em cada um dos domínios, é realmente mais potente, tá? De acordo com esse estudo, né? E aí a gente vai para o produto farmacêutico do cara, então. Então, Axicel, Tisacel, tem o JCAR014, tem um número muito grande de estudos com ele, mas ele foi descontinuado devido à baixa eficiência, então eu nem vou apresentar dados dele para não poluir demais aí a apresentação, né? E os outros que a gente teve que, eu já expliquei para vocês, que a gente teve que agrupar, né? Por conta do N, tá? Então, o que a gente consegue ver aqui, né? Em termos de produto ou farmacêutico, né? O Axicel versus o Kymriah, né, que é o Yescarta versus o Kymriah, né, que é Axicel e Tisacel, a gente vê que o Axicel, em termos globais, aqui também não separado por tipo de tumor, tá? Ele tem uma eficiência maior, principalmente em relação à resposta objetiva, né, 16% superior, BCR aí 9% a mais, né, e a sobrevida 7%, tá? Isso pensando também de forma geral, tá? Comparado aí com se você colocar os outros, né, que o N é bem menor nos estudos, tá? A gente acaba tendo, então, uma eficiência um pouquinho menor, porque aqui tem vários casos também que não foram para frente, tá? Então, também acaba tendo uma variação muito grande aqui, né, do IC, né, 95, tá? E, assim, a gente sabe que o Axicel não é aprovado para LLA, tá? Vocês sabem disso, né? A gente usa principalmente o Kymriah, mas o Axicel, gente, ele tem resultados muito importantes, né, em termos de resposta para LLA, só que a toxicidade é absurda, tanto que foi feito aquele segundo produto, que é o Brexocel, né, que é da Kite, também foi feito para exatamente usar o Axicel de uma forma mais branda para tratar LLA, né? E ele é um produto que ele é separado, CD4 e CD8 1 para 1, e CMOV e CD19 positivo, então eles conseguem ter uma eficiência melhor. Mas no estudo que a gente fez aqui, o Axicel tinham vários que foram testados para LLA também, tá? Então também tem que ser colocado isso, né? Acho que é importante, tá? Quando a gente compara, então, com os principais estudos clínicos aí de fase 2, 3, né? Então, logicamente que aqui separados, né, pelos principais tipos de aplicação e aprovação aí que a gente tem para esses produtos, né, em termos clínicos, o Axicel, por exemplo, a gente tem lá realmente respostas bastante altas aí, né, de objetivas, é 83%, tá? Então, se vocês olharem, eu devia ter deixado no mesmo slide, né? Logicamente que aqui a resposta objetiva deu 86% do nosso global, né? Aqui 83%, tá? Então, 83%, eu tenho 86, aqui 62, 68. Então, a gente não ficou tão distante, tá? Ficou um pouco mais distante aqui na sobrevida, né, de 12 meses. Mas, de forma geral, a gente tem uns resultados bem parecidos, apesar de não ter separado aí por doença, tá? O Tisacel, a gente ficou aí também, os resultados, se a gente for comparar, né, também próximos, tá? 70 aí de BOR, né? BCR 53 e OS 61, tá? Então, foge um pouco mais para a BOR, né? Mas também tem uns resultados interessantes, tá? E o Lisocel. Então, especialmente em relação... A gente sabe que esses produtos, em termos de sobrevida de 60 meses, né? Esses que são alguns dados que são de estudos clínicos, outros de congresso também, do Lisocel. A gente sabe que eles têm uma eficiência bem interessante, em termos de sobrevida de longo prazo aí, mas o Axicel, que é o que tem CD28 em todos os domínios, gente, ele ainda tem realmente uma superioridade, né? Então, isso corrobora um pouco com os nossos achados, né? O fato de ter CD28 em todos os domínios, e no caso, o produto que tem CD28 em todos os domínios é o Axicel, a gente tem realmente uma resposta clínica, né? Aqui para linfoma não Hodgkin, logicamente, né?
bem maior do que para os outros, né, os outros tratamentos, tá? O Lisocel, ele tá chegando bem perto, como eu falei para vocês, ele é o produto que tem GG4 no RIND, eu fico imaginando que se ele tivesse CD28, provavelmente poderia ter uma resposta talvez até melhor do que o Axicel, né? E quando a gente vê para LLA, o Tisacel, aqui a gente não tem o Axicel aprovado para ela, né? Então o Tisacel e o Brexucel, o Tisacel ainda é melhor, né? Então a gente tem os resultados, por enquanto, né, do que a gente tem de estudos ainda, o Tisacel, ele é melhor, tá? Então, por alguma razão específica para LLA, ter o 41BB, né, do domínio coestimulatório, e o CD8-alfa no rim de transmembrana parece ser mais específico, tá? Então, eu acho que depois de ver todos esses estudos, né, que tem algumas coisas que são mais novas aqui, acho que teria sido bem interessante ter feito uma segregação na meta-análise por doença também e tratamento, né? Mas fica para uma próxima, a gente está precisando atualizar já essa meta-análise, porque isso toda hora muda, né? Tem muito estudo já novo, desde que a gente publicou isso daí. E a idade dos pacientes também, outra variável analisada, a gente percebe que a idade, obviamente, também era esperado, né, que tivesse no grupo de pacientes menores de 18 anos, ou as crianças e adultos jovens, é sabido já que cárcere anti-CD19 tem uma resposta clínica melhor mesmo, então a gente já esperava encontrar, mas realmente é bem expressivo, tá? Com 28% de diferença de resposta objetiva, né? Resposta completa, e 11% de resposta objetiva, mas a sobrevida de 12 meses aqui também, ó, é semelhante, tá? Então, apesar de a gente ter uma resposta aí inicial, né, mais importante para pacientes mais jovens, em termos de sobrevida, é bem próximo, e acho que isso também é um dado bem relevante que a gente teve aqui nesse estudo, tá? Porque a gente tem bastante recidiva com LLA, que é o principal parte, né, de fração desse grupo de menor de 18 anos aqui. Então, a gente sabe que recidiva ainda é um problema aqui, e acho que acredito que seja por isso que essa sobrevida acaba sendo mais semelhante, né, em termos de idade aqui. Número de infusões de células CAR-T, né, quando a gente faz 1, 2, 3 infusões ou mais, né, todo mundo pensa assim, dá mais doses, né, se você colocar várias doses é melhor, tá, e não foi isso que a gente encontrou, tá, a gente percebe que quando tem mais de 3 doses, o resultado para todos os parâmetros fica inferior, né, e então, e além da toxicidade, óbvio, né, que sempre é encontrada quando a gente tem doses maiores que 10, doses, muitas injeções, tá, então, aqui é recomendável, principalmente, aí, a gente usar 1 ou 2 doses, só que o grupo de 2 doses tinham poucos estudos, tá? Então, eu não consigo afirmar para vocês, então acredito que até 2 doses a gente consegue ter resultados melhores aí, em termos de... Apesar de que ter 2 doses parecer melhor, né? O N aqui não me faz afirmar com tanta confiança, né? Em relação a isso, tá? Então, por isso que eu falei, 3 ou mais apresentam menores proporções, isso é fato, isso a gente pode afirmar. Então, 1 ou 2 injeções apresentam maiores proporções aí de desfechos clínicos, né, positivos. Tá? Em relação à quantidade de CAR-T, a mesma coisa, né? Aqui é número de infusões, aqui é quantidade. Então, injetar mais CAR-T, não mais vezes, aqui é mais quantidade mesmo, né? O que a gente observa que quando também é muito alta a dose, a gente teve uma queda bem importante de eficiência clínica, tá? Então, também manter aqui entre 1 e 99 milhões de células, então na faixa de 10 a sexta, 10 a sétima por quilo, são os grupos que a gente teve maiores proporções aí, melhores desfechos clínicos, tá? E é interessante que essas doses mais baixas em termos de sobrevida são bem equivalentes aqui, né, às mais elevadas, tá? Nós também avaliamos condições de fabricação de células CAR-T, então tipo de interleucina, método de ativação de LT, tipo de célula transduzida com CAR. Mas aqui, gente, eu acho que para vocês não tem tanto interesse, e realmente os resultados também não foram super expressivos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente teve que agrupar IL-2 e outras, porque também não tinha N de estudo com vários tipos de citocinas, que a gente sabe muito bem hoje em dia que usar IL-7, IL-15, o IL-21, por exemplo, para expandir o CAR, principalmente combinação delas, a gente tem um perfil de célula central de memória de linfócito T que é muito mais eficiente, expande melhor, né, e funcionalmente bem mais interessante do que usando IL-2 dá muita exaustão. Então, hoje em dia a gente já sabe de muitas coisas, né, mas
não tinha N expressivo de estudos para a gente analisar separadamente cada uma das citocinas utilizadas, tá? Nos estudos aqui, no impacto. Então, a gente acabou agrupando, né? E aqui, isso eu acho que levou a um certo viés, né? Que a gente tem mais sobrevida com IL-2, apesar de BCR semelhante e menor BOR, né? E aí, eu acho que tem um viés importante aqui, porque são muitas citocinas, muitas condições diferentes com N pequeno, tá? E aí, método de ativação também equivalente, usar BIDs ou usar anticorpo monoclonal anti-CD3, tanto faz, a gente usa mais BIDs, porque é mais fácil de aplicar e trabalhar com as BIDs, né? Apesar de ser caro. E o tipo de célula transduzida com o CAR também, que na época a gente tinha uma dúvida ainda se era mais interessante usar PBMC ou usar essas frações. Hoje em dia já se sabe que usando fração CD4, CD8 1 para 1 ou 2 para 1, depende da aplicação, né? A gente tem uma eficiência maior, tá? Então, tem muitas coisas ainda que dá para fazer aqui, né? Nesse sentido de combinações. Mas aqui no estudo a gente colocou CD8 sozinho também, que a gente já sabe que não funciona tão bem, porque o CD4 é importante para manter o CD8, né? Então, geralmente até funciona bem, mas depois a persistência do cara é menor, tá? Então, aqui a gente, essa parte eu nem quero entrar muito, porque eu até coloquei isso no artigo, inclusive, que eu acho que tem muito viés, tá? Bom, então só para fechar o sumário do que mais relevante aí nessa meta-análise, né? Então, o que a gente percebeu aqui individualmente, avaliando individualmente, isso ninguém nunca tinha feito, né? Olhar só cada um dos domínios, tá? Deu um trabalhão, porque a gente teve que pegar em cada artigo e ir atrás disso, né? Então, o CD28 no RIND, no transmembrana e na parte coestimulatória do CAR, teve maiores proporções para todos os desfechos, né? Resposta completa, resposta objetiva e sobrevida de 12 meses. Eu acho que isso é interessante para nortear a realização de estudos em paralelo de produtos com diferentes composições, né? Porque a gente não tem muitos estudos que colocam esses caras frente a frente, né? Os que têm a mesma aplicação, logicamente, mesma indicação clínica, né? Não tem, né? Tem pouquíssimos estudos nesse sentido. Então, acho que é bem interessante que isso seja feito, né? Tanto pré-clinicamente a gente consegue fazer melhor isso, em termos de ficar variando esses domínios, né? Mas mesmo com os produtos clínicos, acho que seria interessante. O Axicel, a gente percebe que ele tem maiores proporções de forma global para qualquer tumor CD19 positivo, para resposta completa objetiva e sobrevida de 12 meses, mas tem muita toxicidade, né, em LLA, então para isso que foi feito o Brexucel, né, que a ideia é diminuir essa toxicidade e tem funcionado bem, né, e a gente sabe que uma coisa também que eu achei que foi relevante aqui foi que a gente teve respostas semelhantes em relação à sobrevida de 12 meses para o CAR anti-CD19, tanto para LLA quanto para linfoma não Hodgkin, né? Então, apesar de ter a resposta objetiva ou completa maior para LLA, para a sobrevida, eles são muito equivalentes, tá? Então, acho também um dado interessante daqui. Então, a gente consegue ver também que esses pacientes podem ter algum tipo de benefício de sobrevida, né, com essa terapia, independente da extensão da resposta objetiva que foi observada, e que pacientes também menores de 18 anos, né, a gente sabe que tem resposta completa e objetiva maiores, né, então, a gente, por conta de ter muitos casos de LLA desse grupo, mas em termos de sobrevida, a gente teve de 12 meses também respostas semelhantes, independente da idade, tá? E a gente também definiu bem que essa questão da dose, não exagerar na dose, né, não só por conta da toxicidade, mas também pela eficiência clínica, não parece ser algo interessante, certo? Uma vez que a gente viu que até no máximo 2 infusões, de no máximo 99 milhões de células por quilo, a gente tem melhores desfechos, tá? Então, lembrar que tem muita heterogeneidade, tá? E a ideia é realmente a gente nortear novos estudos a partir desse tipo de meta-análise, tá? Fizemos meta-regressão também, mas a gente encontrou uma influência baixa aí de outros fatores, dentre os fatores que foram analisados contribuindo para a heterogeneidade, coisa de menos de 10% aí. Os que apareceram foram idade, domínio coestimulatório e tipo de produto comercial, foram os principais fatores que influenciaram na heterogeneidade, apesar de ainda assim o componente ser baixo, tá? A gente sabe que CAR-T, gente, não tem o que falar, né? Tem um custo absurdo, né? Apesar de ser muito eficiente, muito interessante, o custo ainda é muito alto, né? E isso é um problema, tá? A gente tem que individualizar isso para cada paciente, é um problema, especialmente realidade Brasil complica ainda mais, né? Tem muita estratégia aí
tem muitos grupos trabalhando com desenvolvimento de CAR-T-cells universais, né, as alogênicas. Só que a gente sabe que tem uma série de problemas, essas CAR-T, infelizmente, elas não performam, elas não funcionam, né, tão bem quanto as autólogas, tá? Tem um monte de estratégias que a gente pode fazer para produzir essas células, mas ainda elas estão aquém das autólogas, tá? É por isso que, apesar de já termos várias possibilidades interessantes aqui, elas ainda não estão, né, dominando aí o mercado, porque elas são inferiores na prática, tá? Também os efeitos colaterais das CAR-T todos são manejáveis, mas são problemáticos, né? E também tem que sempre trabalhar com cuidado nesse sentido. Eu não vou estender muito aqui, né? Mas depois a gente conversa, sobrar um tempinho para a gente conversar. E a gente tem muitos estudos aí com CAR-T no mundo, né? Quase 2.000 estudos em andamento hoje no mundo. No Brasil nós temos só 6, então só para mostrar para vocês como a gente está para trás aí nesse cenário, tá? Fico chateada de ver isso, porque a gente tem total capacidade, né? Medicina no Brasil maravilhosa, eu acho que falta a gente estruturar um pouco mais as coisas, né? Mas tem os estudos que estão em andamento aqui no Brasil, a maioria que estão, isso aqui eu peguei do Clinical Trials, tá, pessoal, e foi em maio, tá, então talvez tenha alguma atualização, mas do que tinha disponível lá no Clinical Trials, a maioria tá, a gente tem a maioria para mieloma múltiplo, na verdade não, 3 e 3, né, mieloma múltiplo tem 3, aqui a maioria tá no C. Camargo, no Einstein, ou tem esse centro lá em Minas Gerais também que está aplicando, os de mieloma, e de LLA linfoma não Hodgkin tem o CAR que foi desenvolvido aqui no Brasil lá para o pessoal da USP Ribeirão, né? Esse CAR está sendo utilizado também em vários centros. E nós temos também lá no Einstein, né? E no Hospital São Rafael, lá em Salvador, tá? São alguns centros que estão com estudos aí ativos, né? Alguns não estão recrutando ainda, né? Mas estão para recrutar, tá bom? Talvez tenham atualizações, porque isso aqui sempre muda, né? Então, isso foi de maio, tá? Então, já está em junho, pode ser que tenha mudado alguma coisa. Bom, gente, eu quis apresentar um pouquinho dessa meta-análise para vocês, né? Mas o meu foco não é tumor hematológico, meu foco é tumor sólido, tá? E a gente tem, porque eu sou pesquisadora básica, a gente sabe que, infelizmente, para tumor sólido, o cara ainda está engatinhando, né? E eu quero trabalhar junto com o meu grupo aí, nós estamos trabalhando para melhorar a performance dessas células CAR-T contra tumores sólidos. E para isso, a gente sabe que o tumor sólido é muito mais difícil, muito mais desafiador, porque tem muita heterogeneidade de antígeno, os linfócitos eles têm que migrar numa matriz, né, extracelular super difícil ali para chegar no tumor, e isso complica bastante também a eficiência, além de serem tumores que têm uma imunossupressão normalmente muito grande, né, e aí a gente tem uma diminuição de performance do cara, o cara ele se torna exausto, ele fica efetivamente cansado ali na presença dos tumores, né. Então, nosso grupo de pesquisa, só vou pincelar, como eu falei para vocês, né, por conta do tempo, a gente trabalha a união de 2 grandes pilares de tratamento do câncer, que é a imunoterapia celular, não só com CAR-T, mas com outras células também, e com bloqueadores de checkpoint imunológico. Então, eu construí células CAR-T que secretam, ao mesmo tempo que a gente tem o CAR, né, contra um antígeno muito expresso em tumores sólidos, que é a anidrase carbônica 9, que é uma enzima que ela é expressa em hipóxia, então quase todo tumor sólido tem hipóxia, então é um alvo interessante. E o nosso CAR é contra essa enzima, mas a nossa construção permite que com um tratamento só, uma terapia gênica só, além do CAR, a gente consiga expressar também anticorpos bloqueadores de checkpoint. Então, nesse caso, a construção que a gente tem hoje é um que secreta anticorpos anti-PDL1, né? E aí ela bloqueia lá o PDL1, impedindo a interação com o PD1 do linfócito, e então bloqueando a exaustão desses linfócitos, né? Fazendo esse bloqueio de checkpoint imunológico que a gente fala. Então, uma terapia 2 em 1, bem interessante, a gente tem resultados lindos aí, quem assistiu a aula já viu, né, então a gente consegue regredir os tumores de uma forma bem impressionante, especialmente considerando tumor sólido, né, isso em animais, tá, então ainda é estudo pré-clínico, né, e nós trabalhamos também com um aumento de migração das células CAR-T por modulação de integrinas, então outro desafio é fazer essa linfócito chegar no tumor, e para isso a gente trabalha com uma série de enzimas que modulam a matriz extracelular e permitem um extravasamento e que essas células cheguem no tumor. Esses estudos estão em andamento, a gente já tem estudos apenas em célula, a gente está fazendo agora, nesse instante, em animais,
a doutoranda Nájila, do meu grupo, que está encabeçando isso, e aí, os resultados espero que sejam animadores aí, que eu possa trazer em breve para vocês alguma notícia mais legal, tá? Então, a gente, só mostrando que os resultados, a gente tem uma diminuição importante dos tumores, tá? Os tumores estão aqui, é o tumor renal nesse caso aqui, a gente percebe que com secreção de checkpoint, a gente tem uma diminuição bem relevante dos tumores nesse grupo, né, em relação aos grupos controle, tá? Chega a diminuir entre 75% e 80% do tamanho do tumor, isso é bem inédito para tumor sólido, tá? E diminui exaustão de uma forma bem relevante, inibe metástase, então é bem legal, e... Ops, voltou aqui. E é isso, gente. A gente espera trazer mais coisas para não me estender demais. A gente também está expandindo para outras plataformas celulares, começando com o macrófago agora. E talvez NK a gente ainda não começou, a gente começou com o macrófago. Estamos publicando, ainda bem, tudo certo, né? Eu queria agradecer o convite, estou à disposição, meu e-mail está aqui embaixo também, caso alguém queira me contatar, tá? E agradecer a todos os colaboradores, os estudantes, que sem eles a gente não consegue fazer tudo, né? Os colaboradores fazem muita coisa na C Camargo também, né? E com colaboração lá, então agradecer a todo mundo. Obrigada pelo convite, fico à disposição para esclarecer as perguntas de vocês. Muito bom, Eloá. Eu tenho uma pergunta, Eloá. Pois não. A gente vê os estudos de CAR-T com bastante ansiedade, né? A gente sabe que é uma logística complexa. No Brasil, a gente ainda não consegue ter em todos os centros de convênio. E uma batalha que a gente tem é justamente quando que a gente vai ter no SUS. A gente tem muita expectativa para que esse CAR-T do Ribeirão ele venha a ser bom, ter resultados positivos, né? Eu fiquei uma dúvida, quando a gente faz um estudo de meta-análise, é uma questão mesmo metodológica. Você tem esses dados que a gente tem tido hoje a respeito de novas terapias, tanto no tratamento de mieloma ou linfoma ou CAR-T, são muitas coisas que estão sendo apresentadas em vários congressos ao mesmo tempo. Quando você busca por esses dados, você busca isso no que já está publicado em revistas científicas, ou você também usa algo que esteja publicado apenas em congressos? Como é que seria? Depende dos seus critérios de busca, né? No caso, Sim, a gente selecionou o PubMed, artigos do PubMed, porque o estudo já era muito grande, né? sim, Então, a gente tinha muito dado para analisar, a gente tem que escolher a sua briga, né? Onde que você vai brigar ali, né? A gente acabou brigando mais aí no N, assim, as tabelas são imensas. A gente, assim, o que tem na meta-análise de covariável não é tudo que a gente levantou muito dado, né? Então, é um trabalho imenso, sabe? Muito grande mesmo. Mas, sim, você pode pegar também de trabalho. Só qual que é o problema de congresso, né? Quando você, por exemplo, você define um desfecho primário, né? Se de repente você tem que ter o desfecho primário em todo mundo. Todos os artigos que você incluiu ou trabalhos, então, assim, tem que ter o desfecho primário, é um critério isso, né? Então, se você tiver algum que não tem, aí já sai do critério, entendeu? Então, né, de inclusão do estudo. Então, você tem que pensar bem o delineamento que você quer fazer, mas é possível, sim. Só que você vai ter um pouco mais limitado, entendeu? Se você quer só a resposta para uma variável, talvez se encontre bastante coisa. Se for por doença, assim, é mais fácil, né? Agora, com esse tanto de subanálise, assim, aí fica ruim, entendeu? Não isso. faz sentido, né? E realmente muito caro, né? Ainda é muito caro, muito fora de acesso. Espero que no Brasil. Bom, a ideia é que esse CAR de Ribeirão, o custo seja bem mais baixo mesmo, mas ainda assim é alto para a gente, né? Ainda assim é alto, não é barato, né? Então, mas dá para fazer muita coisa. Eu falo, eu não entendo por que é tão caro. Eu acho que é muito caro também pela questão das indústrias, quanto foi investido nisso, né? Porque a gente sabe que é um investimento alto, mas e ser tudo GMP, né? Essa coisa de ser GMP acaba sendo todo um mercado à parte ali, porque é super caro cada reagente, né? Mas não precisaria, sabe, ser tão caro. É uma coisa que eu acho que tem um mercado ali que se beneficia muito disso, né? Mas não teria por que ser tão caro. A gente que faz a cartilha, a gente acredita que daria para baratear bastante isso, né? Mas o Brasil é muito dependente de tudo, né? Qualquer reagente que a gente usa, a gente precisa importar. Isso é um absurdo, né? O dólar do jeito que está. Então já começa
aí. A gente é muito dependente, então a nossa ciência, se tivesse mais investimento, né, na ciência, se a gente tivesse produção de BID, por exemplo, o BID é uma fortuna para a gente fazer a expansão das CAR-T, é uma coisa que é bem cara, sabe? Reagente para a gente concentrar o vírus, é uma coisa que eu estou fazendo até no laboratório, está desenvolvendo um reagente de baixo custo para concentrar. A gente tenta fazer algumas coisas ali, né, para conseguir minimizar os gastos aí, mas dá para baratear isso aí, gente, dá sim, sabe? Eu tenho fé que vai dar. E espero que a gente consiga fazer uma coisa autóloga, uma coisa que não seja mais autóloga, né? Que seja halogênica, uma terapia que seja possível, que seja eficiente. Não é possível que a gente não consiga, né, chegar nisso. Mas já tem muita gente trabalhando nisso, então, nesse ponto, a gente também tem que escolher as nossas lutas. A minha luta é com tumor sólido e tentar fazer as células chegarem lá, né? Mas é o meu foco, né? Mas tem muita gente trabalhando com essa coisa de melhorar, fazer halogênica, e eu acho que tem um futuro importante aí também, de redução de custo. Eita. Posso fazer uma pergunta? Claro, Parabéns, Elmar, pela aula, pelo artigo. Enquanto você estava falando, eu baixei ele aqui para ler em paralelo à sua apresentação. legal. Uma linha de pesquisa lá que vem surgindo, assim, alguns do grupo já vem trabalhando, assim, é monitoramento de CAR-T após infusão. Então, ou subtipos de CAR-T que você detecta depois da infusão, se é CD4, CD8, duplo positivo, alfa, beta, gama, delta. Depois de time points específicos, se ainda tem CAR-T persistente. Na sua meta-análise, você levantou alguns dados a respeito disso? Você acha que isso vai ter alguma aplicação clínica daqui a alguns anos Não, ou ainda é muito cedo? super, super, Alex, muito boa essa pergunta, e com certeza, assim, nessa meta-análise, a gente quis pegar um N grande, né, então a gente não fez a gente pretende fazer outras meta-análises, né, e com um foco um pouco mais direcionado, acho que essa é uma questão interessante, mas provavelmente o N vai ser muito pequeno de estudos ainda que tenham esse tipo de análise, né, ainda teria que fazer uma meta-análise pequenininha, não que não seja relevante, Uhum. também é relevante, né, mas com certeza o produto, o que você tem de célula, o perfil da célula que você tem circulante, ele define muito a eficácia. A gente mesmo, no laboratório, nos nossos CAR, a gente fez vários ensaios em que a gente colocava PBMC total e separava CD4 e CD8, 2:1. No caso do meu tumor, é a melhor proporção para tumor renal, né? E a gente vê, assim, é absurda a diferença. Você consegue usar uma dose bem mais baixa, então diminui a toxicidade, provavelmente, né, para o paciente aí, e ter a mesma eficiência, ou até superior, porque você Uhum. já, nessa proporção, você consegue manter uma célula melhor. Quando a gente faz também a expansão com citocinas como IL-7, L15, L21, você faz esse perfil de central de memória, que a célula expande bem melhor, tem uma persistência melhor. Então, isso, assim, eu acredito que agora os olhos estão sendo mais voltados para isso, porque antes se fazia PBMC, né, e tanto o Então, assim, Axicel mesmo, apesar de ter essa eficiência super boa, ele é PBMC, né? Ele é total. Ele usa a fração total, mas não é o que a gente vê. Se você olhar individualmente, o Axicel é uma coisa que eu não entendo, porque eles não fazem um CD4, CD8 em proporção definida também, deveriam fazer, porque, logicamente, vai aumentar o custo, né? Também tem isso, mas você imagina, se já é bom desse jeito, imagina se fizesse essa proporção. Tem, assim, tem muitas coisas que a gente que consegue avaliar mais os detalhes metodológicos, consegue ver que daria para melhorar ainda, sabe, a eficiência dessas terapias. Então, o Axicel mesmo, eu imagino que se a gente conseguisse fazer CD4, CD8 1:1, injetar como é o Brexucel, provavelmente você teria um perfil melhor, né? Usar citocinas também, é tudo IL-2 que usa nesses protocolos clínicos. Não consigo entender como é que o pessoal faz com IL-2 ainda. Tipo, não faz sentido, entendeu? Fazer com IL-2, porque a gente já sabe que a célula fica exausta. Né? Só que como foi, os estudos clínicos foram todos feitos com IL-2, é muito caro com o resto do clínico, ninguém quer mudar, né? Mas a gente sabe, se colocar L7, L15 para fazer a expansão dessas células, conseguiria ter resultados muito melhores. Aliás, eu preciso até acompanhar, ver se tem alguma coisa nova de estudo clínico fazendo isso. Deve ter, né? Com certeza, porque vai melhorar sim a performance dessas células. Não sei se perfeito. Obrigado, esclareceu aí. Luan. Imagina, obrigada a você. Mais alguém, Bom, gente? mais Não? alguma pergunta? O Celso saiu. Acho que era isso. Então, tô gordinho, tá aí. Sim. Acho que era isso.
Só para falar, tem um monte de elogio no chat, tá, Luan? Não sei se Ah, Tem, você não, quer. gente, muito obrigada, queria agradecer. o Celso Não sei precisou se sair mais. o Celso falou aqui, né? Não, sem problemas, imagina. Eu agradeço, gente, o convite. Para mim é um prazer aí falar para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo. Espero que a gente possa fazer outras meta-análises mais focadas agora, né? Porque essa foi uma coisa que eu precisava saber disso, porque para eu focar nas minhas construções, o que eu vou focar, entendeu? Então, essa foi a ideia dessa meta-análise, mas acho que tem muita coisa aí a ser feita interessante, né? Também, tá? E foi, na verdade, quem fez a parte da análise mesmo foi o Dr. Eric, que é professor da Medicina ABC, tá? Meu colaborador de lá, essa parte toda da análise estatística. Eu delineei o estudo, né? Fiz levantamento de dados clínicos com meus alunos e escrevi também, mas ele que foi o responsável por fazer a análise mesmo dos dados, tá? Porque isso aí é um capítulo à parte, tem que ser estatístico, né? Eu não tenho esse conhecimento todo, mas é importante divulgar o trabalho dele também, né? Coloquei o nome dele aí, mas acho que vale a pena falar, né? Se não fosse ele, também não teria dado certo isso daí, tá bom? Obrigada, gente. Estou à disposição. Perfeito, a gente que Obrigado, hein? agradece. Tchau, tchau. A gente que agradece pela presença. Um abraço, tá? Até mais, Obrigada, gente. professor. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tchau.